Gente. Eu amo Suzana, gente, que maravilha. Amor, estou muito feliz de estar de volta. Voltar sempre é importante, por mais difícil que seja, né? Eu não vou mentir para vocês, não. Eu estava num cansaço danado, então tive esse descanso e falei, nossa, que delícia, queria mais, poder ficar mais tranquila, mas a gente tem que pensar, né? Ainda bem que a gente está tendo oportunidade para voltar, tá tudo certo, estamos bem, ser grato acima de tudo pela volta. E agora a gente está numa reta final, podemos dizer assim. Ainda temos tempo até o Enem, dá tempo para a gente ver bastante coisa, dá tempo para a gente trabalhar muito, mas a partir de agora é um ritmo mais intenso mesmo que a gente vai trazer, né? Estamos há mais ou menos quase 4 meses aí da prova. A primeira prova é a prova de linguagens e redação, né? Então, a partir de agora, a gente já vai trazer um ritmozinho mais forte, nós vamos conseguir aí trabalhar, né? Eu não vou nem esperar muito, não. Já vou começar trabalhando com 5 minutinhos, tá? Porque a gente tem bastante coisinha para falar, né? A primeira coisinha que eu quero conversar com vocês, amores, é sobre novas diretrizes. Eu já tinha dado spoiler porque a minha boca é muito grande, eu não aguento segurar as emoções, e felizmente a coisa se concretizou. De fato, as monitorias começaram a ter uma nova configuração, certo? Teve problema? Teve, porque a gente estava estreando a situação. A gente estava começando. Então a tecnologia não nos ajudou muito no primeiro momento, mas a partir da semana que vem a gente vai arrasar. Então vou até compartilhar a telinha aqui para vocês verem. Preparei um Wordzinho para a gente aqui. E últimas notícias de redação é justamente esse plantão em novo formato. Para quem não estava, para quem não pôde participar dessa primeira edição do plantão ou para quem não entendeu, o rolê é o seguinte: antes ficava o Márcio dando explicações gerais e acolhendo todo mundo tal qual eu faço aqui agora na aula. Só que a escrita é um processo muito pessoal. Eu sempre achei isso. Cada um tem um modelo, uma formatação, um processo, uma bagagem. Então a gente começou a fazer atendimentos, atendimentos particulares, certo? De modo que fica numa sala separada e dale a tecnologia. Eu nunca tinha mexido com isso, fiquei até suando, louca, mas deu certo no final das contas. A gente separou em salas, fizemos 2 salas, eu fiquei em uma, o Márcio ficou em outra e a gente foi tentando ao máximo atender os alunos. Qual que é o desafio desse perfil? A gente tem no máximo uns 15 minutos de atendimento, a gente não pode demorar muito nesse atendimento. Tem que ser bastante dinâmico esse atendimento, né? Então, a gente pode pensar algumas coisinhas para ajudar nesse rolê. No dia do plantão, por exemplo, quem quiser fazer o texto que está pronto aí para eu ver e quiser me mandar no zap antes da nossa monitoria, já adianta o processo. Então, quem já fizer o texto antes pode me mandar. Dependendo, você vai no plantão comigo ou com o Márcio. Não dá para decidir. Tem que ser pela ordem que aparecer, tem que ser pela dinamicidade ali do rolê. Mas o fato é, meus amores, é maravilhoso, tá? Eu tenho aqui algumas pessoas que participaram dessa nova configuração. O Wesley, atendi o Wesley, que ele chegou agora há pouco, eu atendi o Wesley. Eu atendi a Tatá. Fui atendendo o povo que foi caindo para mim na sala. E o Márcio, se não me engano, atendeu a Mandinha, atendeu a Bela, né? E esse pessoal depois pode dar o depoimento aí para mim também. Pode ser no privado, pode ser agora, se quiser, se realmente funcionou. Porque eu acredito que funciona mais, né? Com isso eu pude entender um pouquinho o caso específico de Wesley. Tatá trouxe uma coisa específica para mim. Nós vamos até dar um spoiler de um pedacinho de texto da Thalita na aula de hoje, viu, amores? Né? Então, esse atendimento particular, eu acho que é tudo que a gente tem para conseguir avançar cada vez mais no processo de escrita, certo? Esse é o primeiro bafão que eu já quis trazer na aula de hoje. Alguém ficou com alguma dúvida com esse novo formato? Alguém quer fazer alguma ressalva? Tá? Pode ficar à vontade para falar, certo? Qualquer coisa, pode me chamar no privado que eu explico melhor tudo certinho. Beleza? Então agora eu vou até colocar de amarelinho aqui. Temos atendimentos particulares.
Isso vai ser um bastão, né? Maravilha. Segunda coisinha, sobre a plataforma da Imagine. Está aberta ainda? O mesmo cadastro antigo é o que vale para esse semestre? A novidade, que não é tão boa quanto a primeira, é que eu não vou conseguir fazer essa correção. Vocês lembram que eu estava horrorosa no mês passado? Chegando assim na sala, morrendo de vergonha de pedir desculpa? Porque realmente eu quis muito, eu tentei muito corrigir, mas eu não consegui. Por uma questão de uns trabalhos que apareceram para mim. Deus tem me abençoado aí, eu tô conseguindo uns trabalhos em massa. Tá rolando aí juntar até um dinheirinho pra poder viajar com meu marido, sei lá, alguma coisa assim, né? Se eu quiser ir uma lua de mel, quem sabe, né? Adoro. Né, Su? Tem que Ô, guardar. É bom demais dar uma viajadinha. Então, nossa, assim, eu fico louca. E aí tô trabalhando muito, graças a Deus, não posso reclamar. Não consigo atender essa demanda da correção da imagem. Qual que é o rolê, então? Quem quiser continuar mandando, fique à vontade. Por quê? Porque agora a gente está na missão de tentar ajeitar um grupo de bolsista. Nós vamos tentar ter um outro monitor de redação para poder fazer atendimento individualizado e nós vamos tentar resolver esse BO aí da correção pela Imagine. Quem sabe mais um voluntário maravilhoso que já tenha trabalhado conosco aqui no pré-ENEM que possa entrar nessa correção dos textos da plataforma. Tá? Eu só quis falar rapidinho para dizer isso, para dar uma justificativa, porque realmente no meu rolezão da vida aí, galera, fiquei enrolada e não consigo mesmo. Eu vou conseguir mesmo somente esse atendimento individualizado na quarta-feira, certinho? E a última coisa, só uma última novidade, eu coloquei meu trabalho e trabalho do Márcio. Foi uma discussão bem legal que a gente teve hoje no grupo, que é o seguinte, olha que massa. Existem várias formas, existem várias formas de produção de um texto, certo? Existem, inclusive, várias didáticas de professores diferentes. Várias didáticas que variam de professor para professor. E aí, o Márcio, ele adota uma outra alternativa que não é essa que a gente tem estudado, sabe? Das relações de D1 e de D2, causa e consequência. Ele traz uma outra perspectiva, que é muito rica, igualmente legal, igualmente massa. Então, só isso eu queria dizer para vocês, assim, que às vezes, por aqui, a gente vai ter um pouquinho sobre isso, pode ser que eventualmente eu apresente, ou quem sabe até, o Márcio é muito ocupado também, ele dá muita aula. Não sei se ele consegue dar uma aula para nós aqui na sexta-feira, não. Mas depois, quem sabe, eu posso passar para vocês essa estratégia de estruturação que o Márcio sugere do texto, né? Foi uma conversa bem legal que eu tive com ele. Eu tenho uma outra forma de abordagem, certo? E que não é errada, mas é só diferente. E o Márcio tem outra estratégia. Então, eu só estou dizendo isso para vocês, que às vezes no plantão pode ser que fique um pouquinho uma dúvida e tudo mais, porque rola um pouco de diferença na forma de apresentação do texto e tudo mais, tá? Mas, eventualmente, a gente vai conversar sobre essa outra estruturação que o Márcio propõe, tá? Porque, quem sabe, ela vai ser melhor para um aluno, né? Aqui o nosso papel de professor é apresentar para vocês diferentes possibilidades. Vou dar um exemplo concreto. A Tatá, pelo que eu estou entendendo, Thalita, ela está achando massa a sugestão que eu trouxe de uma estruturação. Parece que está dando certo para ela, parece que o rolê vai dar bom. Mas pode ser que Sussu, Suzana, o Wesley, sei lá, pode ser que talvez vão pensar Guilherme, Rian, pode ser que para vocês vá funcionar melhor, para Bela, pode ser que funcione melhor a estratégia do Márcio, certo? Então é bom o aluno ter essa noção de que não existe um único caminho, existem possibilidades. E o nosso papel como professor é apresentar essas possibilidades para que vocês possam escolher aquela que mais agradar, que mais for fácil para você mesmo, certo? Maravilha. Mas eu vou continuar com aquilo que eu já estava começando lá no primeiro semestre. E vamos que vamos, voltando ao semestre passado. Só para a gente lembrar o rolê, meus amores, para não esquecermos disso, temos ali os 4 parágrafos, certo? A gente não pode perder de vista essa estrutura.
O nosso textinho vai ter que ter 4 parágrafos, né? Tomar muito cuidado para não fazer um bloco único, sair escrevendo em monobloco, que a gente chama, né? Vou até colocar aqui, ó, a palavra daquele monstrengo que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Vou colocar ele de vermelho e ainda vou riscar para a gente ter essa dimensão. Monobloco jamais. Vou até colocar um X aqui também de lado, tá? Para a gente não fazer esses blocão, ou seja, não tem parágrafo nenhum no texto, não podemos fazer isso, a gente tem que lembrar que a gente tem 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Certo? Primeira coisa que eu queria lembrar do semestre passado. Segunda, nós estamos ainda, quero voltar um pouquinho nessa relação de causa e consequência que pode ser estabelecida, né? Eu tenho insistido nessa possibilidade de análise porque ela ainda é uma dificuldade para alguns de vocês. Às vezes dá um BO mesmo aí de você lembrar desse trem, de entender exatamente o que é isso. Mas para que eu apresento isso para vocês? Essa primeira alternativa de causa e consequência. Para o seu texto não ficar doidão. Eu preciso que o desenvolvimento 1 de vermelho aqui dialogue com o desenvolvimento 2. Eu preciso que você estabeleça ali uma relação entre esses 2 parágrafos. E uma das relações possíveis de ser estabelecida é justamente causa e consequência, né? Veja bem, geralmente, quando eu tenho um problema, eu tenho uma causa para ele. Geralmente, quando eu consigo ver um problema, eu consigo pensar o que está causando aquela treta. Vou citar um exemplo concreto de vida particular, né? O que rola? Eu fiquei melancólica nas férias. Em algum momento do dia, quinta-feira especificamente, quase chorei, coração apertado. Sabe quando você vai ficar com a depressãozinha ali, que o trenzinho vai escurecendo, a noite vai entrando, tipo 18 horas? Nossa, aquela hora é uma hora da melancolia. E aí eu parei, gente, tô com um problema. Qual que é meu problema? Eu tô triste. Esse é meu problema. Geralmente, existem causas para isso. Eu fui tentar apurar, fiz igual o Enem. Situação, problema. Tá nítida? Tá nítida. Letícia está triste. E isso não é muito comum da minha personalidade, né? Eu geralmente fico rachando os bicos, geralmente sou uma pessoa bem felizinha até tal, bem humoradinha. Aí eu fui lá na causa. Sabe que eu fui na casa? Sabe que foi a questão? Eu descobri que eu tava chateada porque tava chegando o dia de voltar da viagem. Toda trabalhada na psicanálise. Isso é autoconhecimento. Exatamente. Psicanálise. Bela falou ali agora, psicanálise pura. Conhecimento. Muito importante. Geralmente, deixa eu ver os homens que estão presentes aqui. Guilherme, Rian, Wesley, deixa eu falar com vocês. A gente só Geralmente, entra em depressão porque não se autoconhece. exatamente, exatamente. Muitos homens não, têm essa dificuldade, viu, homens? Não quero diminuí-los, mas mulheres falam mais sobre si. Os homens, às vezes, não cutucam lá os porquês, né, Bela? Não cutuca a causa do negócio. Então, vamos começar a cutucar a causa. Então, eu fui cutucando. Eu falei, cara, eu tô triste, sabe por quê? Porque eu gostei demais da cidade, eu fui pra Lapinha da Serra, interior, bem tranquilo. Eu sempre quis morar, ter uma casinha no interior. Essa ainda é o meu desejo. E aí eu não queria ir embora. Eu falei, ah, não, nossa, eu não queria ir embora daqui, eu queria acordar todo dia, ver esse cachorrinho aqui, que ficou amigo nosso. Eu queria mexer com o mar, aí eu comecei a mexer com as plantas do cara lá. Ah, eu queria ir na cachoeira de manhã cedo, eu queria por exemplo, sei lá, eu queria que a hora do meu almoço fosse rapidinho ali, passar numa cachoeira, assim, sabe? Eu comecei a ficar com essa melancolia, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Se tem um problema, certamente ele está sendo causado por alguma coisa, certo? Quando a gente agora vamos pensar, vamos sair do nível Letícia, psicanálise, né? E vamos falar a nível de Brasil. Vamos falar em Brasilzão de meu Deus. O Enem não tem essa característica de trazer problemas, né? Ou pelo menos nem sempre vai estar explícito na frase temática, né? A gente sabe disso. Mas o Enem geralmente vai abordar questões sociais, né?
Então, vamos pensar no Brasilzão. Tem problema que acontece no Brasil que a gente consegue sim apurar o que que causa aquele problema, né? Um problema social, um problema associado ao meio ambiente, né? Um problema que esteja relacionado com saúde. Geralmente a gente vai conseguir localizar a causa daquilo. Por que que aquilo acontece? É os porquês que a Bela trouxe, os porquês daquilo, né? E a dica master sempre, amores, olha o que eu coloco. Para que essa estratégia seja aplicada com mais facilidade, a situação problema deve estar nítida na frase tema, ou seja, deve rolar uma treta lá na frase tema, um problema muito escancarado, né? Então eu trouxe como exemplo, Enem 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma é preconceito, é visão estereotipada, é visão preconceituosa. Claro que isso é um problema. Preconceito, qualquer tipo dele, é um problema. Do mesmo jeito, violência contra a mulher. Quem tem dúvida, gente, que isso é uma situação, um problema nítida? Claro que a violência contra a mulher é um problema cabuloso, certo? Então, o que que acontece? Até separei alguns temas da Jana que já dá, os quais a gente conseguiria aplicar causa e consequência, né? A gente já trabalhou aqui, ó, trabalho escravo, não foi? Que a gente falou bastante dele semestre passado, né? Aqui eu tenho alguma listinha desses temas. Por que eu quis colocar eles aqui? Porque eles estão lá na plataforma. Às vezes muitos de vocês podem ter se esbarrado com algum desses temas, certo? E eu vou ler um pouquinho deles aqui, só para a gente pensar. Primeiro, a histórica desvalorização da ciência e da tecnologia no Brasil. Alguém tem dúvida que desvalorização é uma treta? A própria palavra já é bem forte, né? Desvalorização é um problema. Desvalorizar, ou seja, não dar a devida importância para a ciência no Brasil é um problema. E aí, amores, geralmente, a Professora, grande maioria... desculpa. Pode falar, meu Desculpa, porque eu amor. estou escrevendo, aí eu perdi o raciocínio, porque eu estou escrevendo para não perder. Me Isso que você diga. está falando são de possíveis, por exemplo, possíveis temas para que a gente pudesse desenvolver, né? Ah, Exatamente. sim, sim, é porque eu gosto de te ouvir, mas eu gosto de escrever também, eu me perdi, desculpa, viu? Sem problema, meu amor, pode interromper quantas vezes necessário. É justamente isso, Su. O que é a onda? A treta maior que o estudante do Enem pode enfrentar na vida dele é bater o olho na frase temática lá e não ter a mínima noção de como trabalhar aquele tema. Você bate o olho e fala, puxa vida, o que eu vou fazer? E aí essa dica que eu estou dando é justamente para diminuir essa dificuldade, né? Então, que dica que eu estou dando? Se eu vejo que na frase já tem um problema nítido, escancarado, eu logo vou querer aplicar a causa e a consequência, né? Então, por exemplo, a causa no D1 e a consequência no D2. Então, eu já resolvo isso. Hora que eu vejo que o problema está lá na frase tema, eu já falo, beleza, vou fazer causa e consequência. Já estou com essa aqui no meu bolso, né? Só para a gente pensar junto aqui, vocês me ajudaram a pensar o meu problema pessoal. Bateu a situação problema de Letícia. Foi a tristeza, a melancolia da quinta-feira, 18 horas. A gente foi lá junto na causa. Nós procuramos saber por quê, né? Do mesmo jeito, vocês vão ter que fazer para mim lá no Enem, quando o problema está nítido na frase tema. A ciência é desvalorizada no Brasil. A ciência é totalmente desvalorizada no Brasil, certo? Por que que isso acontece? Alguém teria algum palpite para pensar ciência, por quê? O que que causa isso? Vamos pensar qual que é a causa. Pode arriscar qualquer coisa, que não vai acontecer nada, viu? Ninguém vai morrer, não vai ter problema nenhum. Eu acho porque talvez seria interessante a gente continuar, eu tô falando achismo, tá? Talvez Uhum. seria interessante a gente continuar ainda naquela política do café com leite,
É mais fácil você pegar o que tem aqui e vender lá para fora para não ter que investir aqui dentro, que é mais trabalhoso. Teria talvez que sanar um monte de coisa, investir e talvez, enfim. Mais... Nossa Senhora, salve de palmas. Vou até botar palminha aqui, deixa eu ver se eu consigo botar palminha. Peraí. Eu não consigo botar que eu tô compartilhando, mas aqui, ó. Receba minhas palminhas. Galera, a Suzana falou um troço assim, fundamental. A gente pode trazer o seguinte, olha. O passado histórico brasileiro marcado pelas políticas de exploração do território para enriquecimento estrangeiro é uma das causas para que não haja no país valorização da ciência. Certo? Então, é um exercício interessante, não é? Você buscar o que causa. Porque, Sussu, com esse pensamento aí, a gente já teria material para desenvolver um parágrafo inteiro, tá? Com esse material que você me deu, a gente resolveria esse aqui, ó. Já tem um parágrafo para resolver. Entende? Vocês concordam comigo que é uma estratégia legal? E aí já te ajuda, né? Que você não fica afobado. Se você vê que tem problema na frase tema, bora pesquisar a causa do rolê. E aí vale buscar tudo que é repertório. Eu tenho certeza que a Su lembrou das aulas do Rafa. Assim como dá para lembrar das aulas de geografia, de, sei lá, biologia, se o tema for de saúde, ou mesmo de alguns outros pensadores que nós vamos trazer aqui para vocês. E hoje o meu desejo é trazer 2. Vamos ver, quem sabe a gente consegue, para ver se vai dar tempo direitinho. Né? Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, Sussu. E aí, veja bem, consequência. Consequência é um desdobramento. Consequência é desdobramento. E aí, eu vou aproveitar o raciocínio da Su, que ela começou a falar um trem já, que ela já pincelou a consequência. Quer ver que ela falou comigo? Olha, como consequência dessa situação, vírgula, o Brasil continua dependente tecnologicamente de países estrangeiros. E aí, Su, vou até todo mundo, Su, tô chamando a Su porque ela que falou dessa história aí da dependência, do estrangeiro, o que é tudo vai para o estrangeiro, né? A gente não investe internamente. Todo mundo abre os ouvidos aí que eu já vou trazer um repertório sobre isso, que eu tenho certeza que vocês podem lembrar na hora da redação, por causa do nome. O nome é bem interessante. Chama Fuga de Cérebros. Fuga de cérebros. Quem é muito inteligente está associado aqui ao cérebro, não é? Aquela pessoa que é cabuloso, nossa, esse é cabeção, o cara é cabeção. Ou seja, o cara é foda, né? O cara é extremamente inteligente. Quando eu falo que o fuga de cérebro, o cérebro, né? Isso aqui na verdade a gente pode até dizer que seja um conceito geográfico, acredito eu, né? Que designa conceito geográfico que significa aquela parcela de pensadores e estudiosos que saem de seus países, de origem para pesquisar em outras nações mais desenvolvidas, pois a sua terra natal não valoriza o trabalho de pesquisa. O cérebro vai fugir. Os cérebros fogem do Brasil.
Não sei se vocês acompanharam, eu preciso checar direito a informação para poder falar com certeza. Depois, até quem quiser pesquisar isso para mim, depois me falar também. Se eu não estou enganada, galera, tem uma brasileira envolvida em pesquisas de altíssimo nível sobre as vacinas contra a Covid-19. Mas vocês acham que essa brasileira conseguiu dinheiro de pesquisa e valorização aqui no Brasil? Ela estava nos Estados Unidos da América, né? Então o Brasil ele faz isso com os seus cérebros, né? Ele expulsa em função da falta de valorização, né? As bolsas de pesquisas são mínimas para os pesquisadores, né? Há cortes de verbas que são bem frequentes, né? O Brasil investe uma porcentagem, tem um dado que diz que é 1,6% do PIB, do Produto Interno Bruto, somente em pesquisa, né? Então é um país que, de fato, não está preocupado com esse crescimento. Está preocupado só em enriquecer o estrangeiro. Eu não é, eu sou. Por isso que a gente sofre, né? Então, meus amores, eu, Letícia, acredito que é um jeito legal de pensar texto. Eu, Letícia, estou convidando vocês a refletirem sobre causa e consequência para bater o olho na frase temática do Enem e, se você conseguir localizar um problema nítido, já logo de cara é mais fácil aplicar causa e consequência, né? Lá você colocou as brasileiras que em uma semana desvendaram o genoma do corona e nem o nome a gente sabe exatamente. Nem isso, o brasileiro, né? O brasileiro não tem essa cultura, tem isso aí também, viu, Su? Uma outra causa poderia ser essa causa aí também que você falou, a falta de divulgação da ciência no próprio território. Aí acaba que a gente, sem querer, a gente perde o interesse. A gente sabe o nome melhor, a gente sabe o nome de ator, de blogueiro, de não sei o quê, mas na ciência eu me vejo nesse lugar também de falar. Agora que você está falando, eu confesso também. Eu também não sou dessa, assim, a gente não sabe. E olha que legal, esse tema tá lá na plataforma da Jana, e um dos textos motivadores, Su, fala isso aí que você acabou de falar. Um dos textos motivadores mostra assim: a gente sabe o nome dos grandes milionários, a gente acompanha o ranking da Forbes, a gente sabe personalidades do mundo famoso, cinematográfico, mas e cadê os nossos cientistas, meu Deus? Por que a gente não se familiariza com essas pessoas, enfim, né? Muito, muito interessante essa discussão, tá? Gente, só para eu saber até que hora que vai minha aula mesmo? Eu esqueci. 9h50, né? Acho que é 9h50. 50 minutos, é isso mesmo. Não, 9 não, louca. 19h50. Quem dera, 9h50 eu ia falar até morrer. Eu saí daqui espumando de tanto que eu ia falar. Mas, enfim, não dá tempo. Aqui estão outros temas. Não vou falar deles aqui agora todos, não, porque são muitos. Mas eu vou mandar o material lá no Drive. Vou pedir para vocês darem uma olhadinha, olha só. Tudo tem a treta escancarada. Jogando a treta, a situação, problema na nossa cara. Com isso, fica fácil aplicar o causa e consequência. Certo? Beleza, depois deem uma olhadinha nesses outros temas aí, tarará, tororô, porque agora eu vou apresentar a vocês um possível esqueleto de texto com algumas expressões que podem ajudar muito. Veja que eu coloquei vários is para frisar o muito, tá? Esse esquema eu apresentei com o Tatá. Fiz a monitoria com a Tatá e falei: Tatá, se liga nesse rolê aqui, gata, se liga nesse rolê. Ele vai ser muito interessante para a gente trabalhar. Olha só, aqui eu trouxe introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Tá? As palavrinhas que estão de preto mesmo, normal, com a letra preta ali, as palavras que vocês podem usar para poder facilitar o rolê, né? Vamos ver aqui, olha. A primeira frase da introdução, agora eu estou falando desse parágrafo aqui, tá, amores? Estou falando do primeirão de todo mesmo, introduça, o início, né? Deixa eu ver. Esqueleto não é Bela. A Bela também gostou do esqueleto. Eu tô bem carioca hoje, não sei. Fiquei emocionada aqui. O esqueleto é massa, né, Bela?
Porque, velho, às vezes ajuda. Sabe? Tipo assim, a gente não sabe. A gente tem uma palavrinha ou outra ali que fica na dúvida. Aperta o negócio lá. Né? Então, vamos ver aqui como é que ficou o esqueleto, então. Mas lembrando que esse primeiro esqueleto aqui, ó, ó, esqueleto do texto de causa versus consequência, tá? Porque nós estamos falando dele primeiro, beleza? Porque, ó, pra você ver, deixa eu só falar um trem aqui rapidão, só um parênteses rapidex. Vamos supor que chega lá no Enem e não tem problema na frase, não tem um problema nítido na frase. Imagina, 2019, não vamos longe não, vamos em 2019. Sentei meu bumbumzinho na cadeira, bati o olho, a importância do acesso, a importância da democratização do acesso ao cinema. Ai, meu Deus, democratizar é bom. Cinema melhor ainda. Importância é massa. Só tem coisa boa nessa frase temática. O que eu vou fazer? É a causa do que eu tenho que procurar? Ah, ele de casa vai falar depois disso. Pode ficar calmo. Eu vou passar outras possibilidades. Não é só a causa e consequência que tem, não. Tá? A causa e a consequência é a que a gente vai aplicar caso a situação, problema de vermelho ali esteja nítida. Isso é compreensível para todo mundo? Vocês conseguem ter essa dimensão do que é a situação, problema nítida? E o que é apurar a causa e a consequência disso? Vamos ver. Eu sempre esqueço que a Bela falando. Eu sempre esqueço que que esse outro que não é causa e consequência. Esse outro aí é treta também. Esse outro que não é causa e consequência, a gente tem que lembrar dele. Mas pode ficar tranquilo que eu ainda vou falar dele direitinho. Tá? Pode ficar tranquilo que nós vamos falar desses outros também. É só para vocês terem essa dimensão, entendeu? Então, a sua até fez essa pergunta. Me conta aí, Letícia, você está falando isso aí, por que mesmo? Eu estou dizendo isso para vocês lerem a frase temática e saber como é que vocês vão trabalhar essa frase temática. Né? Nunca se esqueçam disso. Nós estamos só no primeiro, tá? Tem mais outros 2 esqueletos que a irmã, a mamãe aqui vai passar. Tem mais 2. Nós estamos no primeiro esqueleto. Vou chamar ele de esqueleto letra A. Esqueleto letra A. Esqueleto do texto de causa e consequência. Certo? Então vamos lá. Paragrafão da introdução. Ó. Filme, livro, frase declarativa, atualidade, frase nominal, que é a frase nominal é aquela que só tem nomes. Como, por exemplo, deixa eu pensar isso da ciência. Um da ciência que a gente poderia trazer seria assim: descoberta de vacinas, inovações tecnológicas, ganhos para a área da cultura e da saúde. Esses são exemplos de lados positivos da ciência na sociedade. Isso aqui é uma frase declarativa, sabe? Você começa... mentira, frase declarativa não. Isso aqui é uma frase nominal. Você começa com os nomes. Tá certo? Enfim, tudo isso que eu fui citando aqui, gente, são possibilidades que a gente tem para puxada de assunto com o corretor. A puxada de assunto é para localizar o tema, né? A gente sabe disso. Todo assunto tem que começar de um jeito. Toda conversa tem que começar de um jeito. Toda conversa tem um jeito para começar, né? A Amandinha Lima, deixa eu ver se ela tá aqui para eu mexer com ela. Cadê? Até a Amanda Lima tá aí. Amanda Lima, meu Brasil brasileiro, é uma cidadã mineira, acredito eu, que gosta de... É mineira, né, Amanda? Acho que é, né, Amandinha? Mineiríssima de BH? Mineira. Mineira de BH. Ela é uma leitora, se descobriu leitora. Ama literatura, a danada. E aí, Mandinha tem essa coisa aí, de sempre trazer um livrinho de que quer ali, para poder fazer associação com o tema, né? Isso é legal? É legal demais. Filme, que você vai lembrar que você assistiu, série, qualquer coisa nesse sentido pode ser bem legal. E aí, vamos supor, Mandinha falou muito do Tortarado, né? Enfim, vários livros que a gente pode estar trazendo aí, sem problema nenhum. Então, eu coloco um filme para puxar o assunto, por exemplo. Porque, sei lá, se o assunto for desvalorização da ciência, por exemplo, talvez eu possa me lembrar de algum filme que eu tenha assistido que fale sobre, enfim, a vida de algum cientista. Tem um do... acho que é... um que era até deficiente mesmo, físico. Tá vendo? A gente não lembra o nome dos caras, velho. Enfim, vou procurar esse filme e vou mandar no meu para casa hoje, tá?
É esse, ele é um cientista muito famoso, gente. Acho que, não sei se é o criador da Apple. Não, o criador da Apple é o outro. Stephen Hawking? Obrigada, amor, esse mesmo. Anota, manda, procura aí na internet pra mim o nome desse homem e joga pra mim no bate-papo aí, lindo, por favor. É esse cara aí mesmo. Ele é um cientista famosão, não é? Ele é muito cabuloso. E ele tem uma doença degenerativa, ele já até faleceu em função disso, enfim. Ele desenvolveu todo um sistema para ele continuar ativo, andando, não andando, mas fazendo as suas atividades, né? Ele se comunicava através dos olhos, não era uma coisa assim? É um troço assim. E tem um filme foda da vida dele. Se tá esse filme, porra, massa demais, né, E velho? esse projeto dele, ele agora é utilizado no mundo todo, porque ele se comunica através do globo ocular. Que ele vai fazendo uma piscada, um negócio aí tem assim, não é? piscada, para onde que seu olho vai, para onde que volta, aí você consegue. É isso mesmo. Maravilha. Aí arrasou, Wesley, mas arrasou demais. Gente, tentar assistir um pedaço, hein? Não sei como é que a gente disponibiliza esse filme. Esse filme é muito bom. O ator é foda! Como que o ator conseguiu, velho? Nossa, eu fiquei muito apaixonada. Igual. Enfim, não é massa colocar isso, Igual. velho? Igualzinho. Aí você coloca um trechinho do filme, explica um pouco. A Amanda faz isso muito com o livro. Aí na sequência você pode trazer assim, olha, fora da ficção, porque eu falei de um filme, falei de um livro, essa situação também ocorre com frequência na realidade brasileira. Ou, fora da ficção, essa situação pode ser associada, e vai depender, né? Tudo bem que isso aqui é um esqueleto, mas esse esqueleto tem que mudar dependendo do que você trouxer sobre o filme, né? Enfim, dependendo do que você trouxer. Mas aí você traz mais ou menos. Fora da ficção, essa situação ocorre no Brasil, ou fora da ficção, sabe-se que no Brasil a valorização da ciência não ocorre, enfim, vai depender do como que você vai trazer esse filme. O que vai importar mesmo é agora a tese também, olha. Beleza, aqui eu localizei o tema, aí eu venho. Desse modo, é possível apontar a causa, né? Aí eu coloco a causa, né? É possível apontar a causa do problema como um dos principais causadores da situação, problema, bem como é importante verificar também as consequências que esse quadro pode gerar, tais como essa e aquela outra. Então, esse lugarzinho de vermelho aqui é onde você vai colocar a causa que você escreveu para o problema e aqui a consequência. Né? Isso aqui é um ponto de partida, viu, amores? Alterações vão precisar ser feitas, concordam? Dependendo do filme, dependendo da forma como a pessoa começar o texto, a gente vai ter que fazer alguma alteração ou outra. Mas não é um bom ponto de partida? E essa tese fica super bem marcada, né? É possível, vamos pensar no texto lá da Sul, vamos pensar nesse texto aqui da Sul, tá? Que ela sugeriu essa causa para lá da desvalorização da ciência, né? Então a gente pode trazer assim, desse modo, é possível apontar a histórica dependência econômica do Brasil como um dos principais causadores da falta de valorização da ciência, bem como é importante verificar também as consequências que esse quadro pode gerar, tais como a expulsão de pensadores e pesquisadores do solo brasileiro. Não é verdade? Vocês concordam? Gente, por favor, se manifestem. Faz sentido isso para vocês? Por favor. Queiram dizer. Vamos ver, o pessoal já falou. Adorei. Obrigada, Bela. A Bela já tapecou ali. Adorei. Adorei. Ô, Letícia. Diga, meu amor. Eu tô pensando numa coisa aqui. Teve um ano que eu fiz o Enem, é porque a gente está falando de temas sérios, né? Eu fico pensando, por exemplo, hoje, se fosse hoje, como que a gente faria uma redação? Talvez não daria para você explicar isso hoje, mas, por exemplo, numa próxima, se fosse um tema, entre aspas, engraçado. Teve um ano que eu fiz que o tema da redação foi o vocabulário pajubá. Aí eu lembro que eu falei na brincadeira, assim, em contato que eu tenho com os meus amigos deles, assim, aí eu fui pensando, mas eu nunca tinha feito utilizando toda essa esquemática sua aí, sabe? Foi um erro meu de achar que não, escrevo demais. Você é maravilhosa, amiga. Verdade. Aqui, excelente pergunta, tá? De fato, eu vou poder responder depois, porque já faz parte dos meus planos responder essa pergunta mesmo. Como que faz quando o tema é
Outro rolê, não tem nada de problema serião cabuloso, ele leva para Sei um lá, outro por que lugar. que circos estão se acabando? Estou dando um exemplo, assim, quando é Certo. um assunto mais leve. Uhum. Eu vou dar essa resposta para vocês. Aí a gente vai adotar uma outra perspectiva aí para a relação de D1 e de D2. A gente não vai caçar causa de nada, não vai caçar consequência de nada, Sim, tá? Mas lembre-se disso, amor. Mesmo o problema, mesmo a frase sendo leve, mesmo a frase sendo de boa, não tem nada errado, igual ao cinema. Nada errado com aquela frase. O aluno é obrigado a problematizar. sim. Por favor, não se esqueça disso. O aluno do Enem, ele é treteiro. Ele tem que achar treta nos rolês tudo. Nossa senhora! Até onde não tem, tem que achar. Porque senão, vê se vocês concordam comigo. O Enem pede problemas, senão ele não precisava ter proposta de intervenção. Concorda? O último Uhum. parágrafo chama proposta de intervenção. Eu tenho que resolver o problema. Tem aluno que faz texto de Enem sem colocar problema nenhum. Isso a gente vai continuar problematizando. Só que de uma outra forma que não essa aqui que eu estou ensinando. Aí nos próximos capítulos eu vou falar justamente sobre isso. Essa pergunta é muito boa. Guarda ela aí na caixinha que quando eu for lembrar dela eu vou te chamar aí para a gente conversar sobre isso. Pode ser, minha deusa? Pode. Maravilhosa. Então vamos junto aqui. Beleza. Essa aqui é a introdução. Desenvolvimento 1. Causa. Olha só. Cabe pontuar a princípio que aí, explicação um pouquinho mais detalhada da causa em relação à tese, né? Em relação a esse parágrafo aqui, eu explico um pouquinho mais a causa, né? Então, cabe pontuar a princípio que explicaçãozinha um pouquinho detalhada da tese, da causa. Então, que isso acaba promovendo a existência do problema. Problema que tá lá, da situação problema, né? Vou colocar aqui situação problema, tá? Situação problema. Certo? Beleza. Aí eu tenho que comprovar o que eu tô dizendo. O Enem não aceita nada que seja das vozes de minha cabeça. Tem que trazer comprovação. Aí eu trago. Para comprovar tal afirmação, pode-se citar, aí eu jogo o repertório na cara do corretor. Pá, pá, pá. Esse é o meu repertório sociocultural. Su trouxe um rolê da história para falar da ciência. Eu também pensei, eu poderia ter trazido um rolê mais atual, que também seria ótimo, igualmente bom, igual o da Sul, que foi um projeto, uma proposta de emenda constitucional chamada PEC 241, que começou a ser conversada lá em 2017, e ela vigorou, entrou como emenda constitucional 95, que congelou os gastos na saúde e na educação por 20 anos. O que significa dizer que em 20 anos o governo federal não ia poder aplicar verbas a mais extra nesses setores. É claro que com a pandemia isso deve ter se alterado em relação à saúde, mas na educação, moçada, deu um impacto direto nas universidades públicas. A UFMG, a UFBA da Bahia foram a público dizer o tanto que os gastos tinham sido cortados e elas estavam perdidas para poder pagar a bolsa para doutorando, para mestrando. Poderia citar isso também como repertório sociocultural, não é verdade? Entra como repertório sociocultural. Beleza. Na sequência, adianta só eu tacar o repertório sociocultural na cara do meu corretor? Não, peraí, eu tenho que fazer a relação. Aí eu coloco, nesse sentido, vírgula, faço essa explicação de qual que é a relação do repertório com o tema, por que eu estou trazendo aquele repertório, e aqui eu coloco um fechamentozinho, ali, sobre aquele problema, né? Meus amores, para ficar mais nítido, vou pegar o que eu fiz com o Tatá. O nosso ainda está incompleto, né, Tatá? A gente ainda não terminou. Vou terminar aqui hoje no ao vivo, porque eu sou assim perigosa nesses 2 últimos minutinhos de aula que eu tenho. Passa muito rápido. Como todos os momentos bons de nossa vida. Como as minhas férias na Lapia da Serra. Passa rápido, acabou. Enfim. Por isso que a gente, só uma reflexão aqui, bem pode parecer clichê, mas às vezes eu fico pensando, momentos felizes, eles precisam ser aproveitados, né? Assim, no sentido, a gente tem que estar aberto para o momento feliz e que às vezes ele passa e a gente nem viu, a gente nem viu que a gente foi feliz, né? Então, às vezes eu tento ser assim, deixa eu me agarrar nesse momentinho da felicidade aqui, porque ele é muito rápido. Enfim, nada a Eu ver, sinto né? isso muito quando eu pego álbuns de foto de infância. Eu Total. tenho essa sensação.
Nossa, amiga, total, choro horror. Eu tenho um irmão gêmeo, que eu sou apaixonada com ele, a gente viveu um mundo, assim. Enfim, maravilhoso. Enfim, nada a ver essa reflexão no meio do rolê aqui, mas só o seguinte, vamos ver então o que, que eu fiz com o Tatá pegando o D1. Vamos ver. Tatá sapecou em minha cara o tema, o preconceito associado à cultura periférica no Brasil. Este é o tema. E por favor, que treta que tem aí nesse tema? Fala pra mim, qual que é a situação, problema que tá jogada na cara aí, amores? Que palavra que demonstra problema nessa frase temática? O preconceito associado à cultura periférica no Brasil. A cultura periférica. A cultura periférica, mas principalmente, né, amor? Aqui, ó, pá, preconceito. O preconceito que se tem com essa galera. Isso é uma treta cabulosa, pô. Isso é um problema ferrenho, né? E o cultura periférica também entra, viu, amor? Tá certinho também. Mas principalmente o preconceito. Vou até botar um asteriscão nele aqui, ó. Preconceito aí. Aí, catamos o esqueleto, ó. Cabe pontuar a princípio que a falta de empatia nas relações humanas acaba promovendo o preconceito em relação às comunidades periféricas. Certo? Vou até colocar aqui, ó. De preto vai ser o esqueleto, de vermelho o que a Tatá escreveu. Cabe pontuar a princípio que a falta de empatia nas relações humanas, ok, acaba promovendo o preconceito em relação às comunidades periféricas. De pretinho tá a estrutura, o esqueleto. Certo? Tatá, você vai falar isso na minha cara e vai sair correndo, minha querida? Prove que você tem razão, meu amor. Pensando o quê? Aí ela vem. Ela tem estudado Bauman. Ela tem algumas... O filósofo Bauman, até o nome dele aqui para quem quiser, o sociólogo, o filósofo Bauman, ele traz muitas reflexões. Aí a Tatá pesquisou. Para comprovar tal afirmação, vírgulazinha, pode-se mencionar o sociólogo Bauman, segundo o qual vive-se atualmente na modernidade líquida. Segundo ele, trata-se de um tempo em que as relações assumem uma característica de fluidez e de frágil estabilidade e que nada é feito para durar. Né? Isso é o que o Bauman diz. Ele chama de modernidade líquida. As relações são muito fluidas, são líquidas como o líquido mesmo. Né? Ela é fluida, ela é rápida, ela enfim, frágil. Beleza, sambou, tacou o Bauman na minha cara. Ainda não acabamos. A Tatá precisa fazer essa segunda parte aqui, que é justamente, ó, explicação. Por que você está falando de Bauman? Que relação que esse repertório tem com o tema? Né? Então, veja bem, deixa eu trazer aqui para vocês, ó. Cadê? Peraí. Isso, vamos continuar aqui, ó. Deixa eu descer só aqui um pouquinho. Aí eu venho trazer, qual foi a palavrinha que eu coloquei aqui? Nesse sentido, ó. Aí eu coloco. Nesse sentido, né? Nesse sentido, esse pensador demonstra que atualmente as pessoas tendem a não estabelecer vínculos fortes e, por isso, muitas vezes agem de forma preconceituosa em relação, né, a determinados grupos, principalmente aqueles que são mais marginalizados, né? Fiz a relação. Por que você está falando Bauman, Tatá? Por que você trouxe o Bauman? Pera aí, Letícia, o Bauman, ele falou que as relações são líquidas, não falou? Frágeis. Pois é, justamente por isso que as pessoas nem querem conhecer as outras culturas e têm preconceito antes de conhecer, né? Olha que legal, acabei de fazer a relação. E aí, a gente pode até fazer o fechamento falando disso, né? Assim, vamos fazer um fechamento ali, igual eu trouxe, olha. Assim, vírgula, pode-se concluir que muitos indivíduos, parte dos indivíduos, né? Parte dos indivíduos julgam,
né, julgam as culturas periféricas sem mesmo conhecê-las. Ficou bom, não ficou? Sem mesmo conhecê-las. Certo? Então, amores, a gente consegue estabelecer um esqueleto sim. E aí a gente, como um quebra-cabeça, um mosaicozinho, a gente vai encaixando o rolê. Vai encaixando as coisinhas. Vou disponibilizar. Leiam esse parágrafo, parceria minha com o Tatá, que esse fechamentozinho foi eu que fui dando a dicasinha aqui que agora acabei de fazer. Vejam este parágrafo. Não é, não é um ponto de vista satisfatório que ele traz? Não ficou gostosinho de ler? Né? Então esse parágrafo é bom para ler um pouquinho do Bauman, conheçam o Bauman, o que ele fala de relação líquida, tá? E lembrem-se desse esqueleto, tá? Amores, já extrapolei 4 minutos como sempre, que deselegante. O Rafa com certeza já tá aí. Rafael de Almeida. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Letícia. Como é que você tá, Boa meu noite, querido? professor. Boa noite. Eu tô bem, Letícia. E você? Ai, graças a Deus, tô satisfeita também, tô bem bacana, sabe? Já encerrei aqui, viu, meu querido? Eu acho que se eu entrar